Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Marisete do Ateliê Brinqueate, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O passo a passo de hoje é um passo a passo bem especial. Eu fiz 500 inscritos, hoje eu devo estar com 570, 580 por aí, eu não sei ao certo. E aí, para comemorar esses 500 inscritos, eu resolvi fazer uma peça, presenteá-los com uma peça totalmente manual de uma ursinha bailarina de aproximadamente 22 centímetros. Então eu espero que vocês gostem, eu quero aqui agradecer todos que são inscritos lá no canal, todos que curtem meu trabalho, me incentivam e enfim, eu espero que vocês gostem. A peça é essa daqui, ó, essa ursinha bailarina, olha que linda, gente, olha que fofura. Então eu espero que vocês gostem, totalmente manual, tá? Assim, sem molde, vou colocar todas as medidas, enfim. A única coisa que eu não fiz no vídeo foram as pinturas, mas essa pintura aqui, ó, aqui, esses detalhes aqui, eu fiz com giz pastel seco, tá bom? E aí fui passando assim, ó, fazendo esses detalhezinhos aqui, ó, com o pincelzinho e giz pastel seco. Esse brilho aqui, ó, tanto da sapatilha quanto da roupinha, eu utilizei o pó do Emerson Nogueira, mas você pode utilizar o que você tiver, ceramanil, qualquer um, tá? Eu passei, depois da peça seca, eu coloquei um pouquinho de álcool de cereais e aí misturei um pouquinho do pozinho e passei na peça, tá bom? Esses detalhes aqui também, ó, são acabamentos, lacinhos, que também não coloquei no vídeo, mas você pode colocar sem problema algum, tá bom? É questão de acabamento, aí você dá o acabamento que vocês quiserem, tá bom? Então ficou assim, a pecinha ela tem 22 centímetros com a orelhinha e espero que vocês gostem, tá? Beijos! Então, pessoal, para fazer a cabecinha da ursinha, nós iremos precisar de uma bola de 75 milímetros. Aí você dá uma leve achatada nela. E para fazer o corpinho, nós iremos precisar de uma bola de 35 milímetros. Daí vocês devem passar cola na bola de isopor e deixar secar. Para fazer a cabecinha, eu utilizei 100 gramas de massa. Daí eu sovei a massa, fiz uma bola sem rachadura e envolvi na bola de isopor. O jeito que eu achei mais fácil de fazer essa cabecinha foi dessa maneira. Então eu peguei a bola que já tá com cola, já tá seca, pressionei a bola na bancada, né, com a massa e até subir nessa marcação que tem no meio da bola. Tá vendo? Aí chegou no meio, aí eu fui fechando para não entrar nenhum ar. E depois eu fui subindo a massa, com cuidado para não rachar, porque se você fizer muita força, você pode rasgar essa massa. Então, com cuidado, você vai subindo a massa, dessa maneira. Como a bola ela é grande, né, 75 milímetros e é mais difícil de trabalhar, então aqui tem que ter paciência, é um pouco demorado, mas tem que ter paciência. Aí você reveste toda a bolinha, vai alisando e vai tirando todas as imperfeições. É claro que a gente demora para fazer, no vídeo aqui tá acelerado, não é rápido assim, então se der ar você tem que tirar, né? E vai alisando e deixando o mais uniforme possível. Aqui eu utilizei uma escovinha para fazer a textura, porque eu gosto quando é ursinho usar essa textura. Mas se você não gostar, não precisa utilizar.
Aí eu fiz várias batidinhas, né, várias marcações para ficar bem marcadinho mesmo, como se fosse o pelinho dela. Com o boleador eu fiz a marcação da fuça, então para baixo do meio um pouquinho eu fiz essa marcação. Marquei. E com um tom mais claro do que a pele que eu utilizei para fazer a ursinha, eu fiz um rolinho. Esse rolinho tem 10 gramas de massa, então eu fiz o rolinho e colei naquela cavidade que eu fiz com o boleador. Aqui eu dei o formato da fuça dela, você vai ajeitando. Se tiver torto, você vai consertando para ficar bem bonitinho. Com esteca de agulha, eu fui fazendo a união da fuça com a cabecinha, dessa maneira. Para fazer a marcação da boquinha dela, eu utilizei esse marcador de boca que vocês encontram no site do Amor Artes. Aí com o pincel Condor 105, eu fiz a cavidade da boquinha dela, sim, puxando para baixo. E com o pincel Condor 104, eu fiz as marcações da boquinha. Para fazer o narizinho, eu utilizei 1 grama de massa na cor marrom, fiz uma bolinha, uma coxinha, apertei na mesa formando um triângulo e colei no focinho dela. Para fazer o detalhe dessa costura, eu utilizei aqui uma faca de serrinha, você pode utilizar o que você tiver aí, e fiz a marcação ao meio. Para os olhinhos, eu utilizei os olhinhos da Mônica Artes, o 410M resinado Moana. E depois que eu colei, eu apertei, pressionei esse olhinho na massa para ele entrar um pouquinho. Aí eu espetei um palito de churrasco e coloquei para secar. Para as orelhinhas eu utilizei 15 gramas de massa, fiz uma bolinha, achatei. Peguei um palito de dente, aqui pode ser qualquer palitinho ou pode ser um arame galvanizado. E na direção assim dos olhos eu introduzi esse palito para dar uma sustentação melhor à orelha.
Daí eu passei a cola branca. Texturizei a orelhinha também. E colei. Aí, com a esteca de agulha, eu fiz a união da orelhinha com a cabecinha. E para fazer a marcação da orelhinha, eu apoiei a orelha na palma da mão e com o boleador eu dei uma leve apertada. Não pode apertar muito porque senão mostra o palito. Daí, com a caneta pincel, eu passei na água e passei na orelhinha para unir bem a orelha na cabeça. Repeti o mesmo processo para outra orelhinha. E espetei no isopor para secar. Depois da cabecinha seca, eu fiz a pintura, né? Fiz os cílios e fiz a sobrancelha. Para o corpinho eu utilizei 50 gramas de massa e a bolinha de 35 milímetros. A bolinha já deve estar com cola e totalmente seca. Daí eu fiz uma bolinha sem rachadura e encapei essa bolinha de isopor. O processo é como se fosse fazer uma cabecinha. Daí vai subindo a massinha e vai formar aqui uma coxinha. Alise bem a peça, não deixando ficar nenhuma digital. E aí você vai marcar, no final da bolinha, você vai marcar a cintura da ursinha, desse jeito.
Coloque sobre a bancada e dá uma leve pressionada. E agora você vai tirar o pescocinho, vai dando um leve beliscão e girando a peça, formando o pescocinho da ursinha. Com a esteca de agulha, eu fiz aqui a marcação da cintura, de onde eu vou colar depois a sainha dela. E com a mesma esteca de agulha, eu fiz a marcação das dobrinhas na cinturinha. No dia seguinte, depois que você fez esse corpinho e ele tá um pouco seco, você vai introduzir um palito de churrasco até chegar na bola de isopor e vai reservar. Para as patinhas, eu utilizei 30 gramas de massa, fiz um rolinho, sendo que um lado mais fino que o outro. E para fazer o pezinho, eu fiz dessa maneira, como se eu estivesse fazendo uma cinturinha. Aí eu coloquei sobre a mesa, apertei um pouquinho, fiz novamente o mesmo movimento, dando o formato do pezinho. Aí para tirar o joelhinho, eu fiz a mesma coisa, olha. Só um pouquinho, só para formar o joelhinho dela. Para encaixar melhor a patinha no corpinho, tem duas opções. Ou você corta na diagonal ou você achata um pouquinho na bancada. Daí, no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, se você tiver cuidado, claro, você vai introduzir o palito, girando o palito sem fazer força na massa, até ele sair do outro lado. E aí, depois disso, vai encaixar a patinha no corpinho. Aqui eu utilizei uma esteca de lápis da Blue Star para fazer o furinho, para encaixar com mais facilidade a patinha. Depois eu coloquei o palito ali, mexi também para entrar com mais facilidade a patinha. Passei cola e colei. Eu gosto sempre de dar o acabamento com uma esteca de agulha e depois passar a caneta pincel, para depois, quando secar, ela não soltar de maneira alguma do corpinho. Mas se você for primeiro fazer o corpinho e fazer todas as perninhas, no dia seguinte, quando você for colar a patinha no corpinho, aí você tem que fazer um enxerto para o acabamento ficar bem bonitinho. E aí, feito isso, é só espetar no isopor e deixar secar. Aí é o mesmo procedimento para a outra patinha. A diferença é que ela vai estar com a patinha elevada, né? Porque ela tá com a pose de bailarina. Mas o processo é o mesmo, vai fazer um rolinho, um lado mais fino do que o outro e o mesmo movimento para fazer o pezinho e o joelhinho dela.
Na hora que for colar a patinha, tem que observar se tá na linha certinha, para não colar muito para trás e nem muito para frente, tá bom? Da cintura, tem que ficar no meio mesmo ali da cinturinha dela. Feito isso, é só espetar lá no isopor e deixar secar. Para os bracinhos eu utilizei 10,5 gramas de massa, fiz um rolinho também, sendo um pouquinho mais fino do que o outro. Aqui você tira a mãozinha dela, mais ou menos um dedo a distância. E aí faz isso daqui girando, fazendo uma cinturinha no bracinho. Coloca sobre a mesa, achata um pouquinho e agora com a esteca de gravata faz um movimento de vai e vem e depois dá uma leve empurrada. Agora você vai girando para tirar o dedinho, dessa maneira, girando e dando formato na mãozinha. Aqui eu gosto sempre de passar aqui um rolinho para não ficar uma mãozinha muito gordinha. Para fazer a marcação do cotovelo, eu fiz dessa maneira. Repita o mesmo processo para o outro bracinho. Aqui eu utilizei fibra de bambu, se eu não me engano. Não é fibra de vidro, é fibra de bambu, para dar sustentação aos bracinhos. Então, eu coloquei um de um lado e um do outro e colei os bracinhos.
não esquecendo de fazer sempre o acabamento, porque a peça fica bonita se tem o acabamento perfeito. Então, sempre alisar, sempre usar um pincelzinho e com água para poder fazer a união do corpo com o bracinho, da perna com o corpo, da cabeça com o corpo, para ficar uma peça bonita. Feito isso, vai espetar na base de isopor e vai deixar secando lá de um dia para o outro. Pronto, agora nós vamos colocar a sapatilha, por isso que a peça tem que estar seca. Então, o que eu gosto de fazer? Eu volto o palito, eu faço uma marcação aqui com caneta e eu volto esse palito um pouco. Eu tiro ele um pouquinho. E onde eu fiz a marcação da caneta, eu corto abaixo um pouco dessa marcação e introduzo o palito, deixando assim mais ou menos uns 5 milímetros, mais ou menos. Tá vendo? Porque na hora que ela encolher totalmente a patinha dela, o palito não estufar. Aí, para sapatilha, eu abri aqui a massa rosa, utilizando esse rolinho aqui com o nivelador, que vocês encontram também no site do Amor Artes. E com o cortador de círculo da Blue Star, número 4, eu tirei as duas sapatilhas. Tirei todas as rebarbas, passei cola no pezinho e colei o círculo. Para fazer a tirinha da sapatilha, eu fiz um rolinho bem fininho. Aqui eu utilizei mesmo a mão, mas vocês podem usar a extrusora ou o que vocês tiverem aí. E aí eu fiz o rolinho bem fininho. Aqui eu passei água porque a minha massa está fresca, mas se a sua estiver seca, usa cola. Aí da parte interna da sapatilha, eu colei uma ponta e dei uma volta na perninha e colei na outra ponta, deixando cruzar apenas na frente, atrás não fica cruzado.
Depois que você colar a sapatilha, você vai colocar esse corpinho de ponta cabeça, espetado no isopor, deixando lá secar. Depois que a sapatilha estiver seca, no dia seguinte é que você vai vestir a bailarina ou a ursinha, o que você estiver fazendo. Aqui eu utilizei 60 centímetros dessa renda, ela tem 5 centímetros de largura, franzi, peguei o corpinho, passei cola de silicone líquida e colei a sainha. Olha só que fofura. Aí, para dar mais um charme, eu coloquei aqui um lacinho também na sainha dela. E para colar a cabecinha, eu peguei aqui uma esteca de lápis, a maior aqui da Blue Star, fiz o furo na cabeça para encaixar no pescocinho. Daí, sempre que eu vou colar a minha cabecinha no corpinho, eu gosto de introduzir uma massa de biscuit fresca. Eu passo cola e colo no corpinho. Eu faço isso com todas as minhas peças, da pequenininha até a maior. É por isso que a peça tem que estar seca, porque aqui você vai pressionar a cabeça no corpinho para ele encaixar bem. E depois que você fizer isso, você vai pegar uma esteca de agulha e vai tirar o excesso de massa que sobrou. Olha lá. Sobrou um excesso de massa e aí você vai alisar essa massa, vai tirar o excesso, tá vendo? Mas vai deixar um pouco aí, encostando no corpinho e na cabeça, porque assim a cabecinha não vai descolar depois. Aí depois que você tirou o excesso, você vem com a caneta pincel e com água e aí vai passando aí, alisando até sair as imperfeições.
Para dar mais um charme, eu coloquei aqui outro lacinho que eu fiz da própria renda da sainha. E chegou ao fim o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Lembrando que praticamente todo o material que eu utilizo vocês podem encontrar no site do Amor Artes.